beleza? Bom, hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre Cross-Site Scripts, né? O famoso XSS. É uma das vulnerabilidades aí mais comuns de se encontrar na web, né? Tá aí no top 10 da WASP. E a gente vai passar um pouco aqui, vai ser um vídeo bem rápido, tá? Apenas para a gente entender um pouco de como é que funciona esse ataque, como é que a gente poderia estar corrigindo, né? Então a gente vai passar de como ocorre o ataque, por que o ataque acontece, né? Como corrigir e como monitorar esse tipo de ataque, beleza? Para fazer a parte prática aqui, mostrar para vocês na prática, eu vou utilizar aqui a aplicação DVWA, tá? É uma aplicação bem interessante, o foco dela é auxiliar profissionais, tanto profissionais de segurança quanto profissionais de desenvolvimento, a entender os ataques, como é que os ataques funcionam, os ataques da WASP, de Top 10, né? E como é que pode ser feito a correção dessas vulnerabilidades e mitigar isso dentro do código, beleza? E para me auxiliar aqui também, eu vou utilizar o site aqui, o webhooksite.site, para mostrar aqui como é que o atacante ele pode exfiltrar dados do usuário final e ele ter acesso a esse tipo de dados, beleza? Vamos lá, vamos voltar aqui pro Obsidian. Então, ó, como é que o ataque ele ocorre, né? Basicamente, um atacante ou um usuário ali mal intencionado, o que ele vai fazer? Quando ele vê ali alguma entrada de dados, seja um formulário, seja algum parâmetro na URL, onde esse parâmetro ele também retorna algo na página, né? Ele vai tentar injetar um código ali, normalmente um código JavaScript, para esse código ele ser interpretado pelo navegador e ele tomar alguma ação ali, desde um simples print na tela, né, um alert, quanto um redirecionamento, ou até mesmo uma infiltração de dados ali, como o cookie de sessão, pode ser um token JWT, pode ser um redirecionamento, enfim, é uma infinidade de coisas que um atacante ele pode fazer quando existe essa vulnerabilidade, né? Para mostrar isso na prática, vamos abrir aqui o DVWA aqui e vamos clicar aqui em XSS Reflect. A gente vai falar do XSS Reflect e do XSS Storage, beleza? Então, ó, basicamente, o que essa página aqui apresenta para a gente? Essa página, ela tem uma entrada de dados aqui, né? E tem uma pergunta, what's your name? Isso poderia ser qualquer outra entrada de dados, né? Poderia ser um formulário no site aí da sua empresa, né? Onde o usuário ele tem que colocar um determinado dado lá dentro. Então, se eu escrever aqui simplesmente o meu nome, né? Então, vou colocar aqui Kelvin, dar um submit. Olha só, hello Kelvin, beleza? E ó, esse mesmo parâmetro ele está passando aqui pela URL também, se a gente prestar atenção. Então, beleza. Se eu tentar colocar alguma coisa aqui como B, Kelvin, B, né? Tipo, colocar uma tag aqui para colocar e olha só, meu nome ficou até em negrito aqui. Então, ó, isso quer dizer que a página ela está renderizando o que eu estou colocando aqui dentro como parte do HTML. E se eu quiser colocar algo de, por exemplo, colocar aqui um script, né, para rodar um XSS já, um código JavaScript, colocar aqui outro script, fechar, e aqui dentro eu colocar um alert. Vai colocar um alert e eu vou colocar aqui secday XSS. Aqui, colocar um ponto e vírgula, e eu mandar um submit aqui, o que acontece? Olha só, redireciona para mim e isso é executado, né? Isso é renderizado na página e acaba recebendo um alert aqui dentro da minha tela, né? É basicamente isso, né? E basicamente porque isso é muito básico, o atacante ele vai ter uma infinidade aí de ideias para fazer, né? Um ponto de atenção, isso obviamente, o XSS refletido, ele o ataque XSS ele é trabalhado em conjunto com uma engenharia social, tá? Então, por exemplo, um atacante ele vai passar uma URL pro usuário, o usuário vai acessar aquela URL, né? E isso pode fazer com que o usuário deixe o atacante filtrar, por exemplo, cookie de sessão, token JWT, IP, user agent, né? Mostrando isso aqui na prática, como é que ficaria? Eu criei um script aqui, né? Eu vou utilizar lá o webhook.site e eu criei um script aqui para ele capturar
tanto o user agent, quanto o cookie, quanto o IP do usuário, né? E como é que o atacante ele poderia fazer isso? Então, através de alguma técnica de engenharia social, ali mandando um e-mail, mensagem no WhatsApp, enfim, ele poderia fazer isso daqui, ó. Mandou um submit, né? Ele poderia copiar simplesmente o link aqui e mandar esse link pro usuário. O usuário, quando ele clicasse dentro desse link, ó, então vou copiar e colar aqui, ó. Clicou, aparentemente não aconteceu nada. Mas se a gente olhar aqui dentro do webhook, né, dentro do site do webhook, olha só, ele mandou aqui 2 vezes porque eu fiz 2 vezes, né? Mas se a gente olhar, o que o atacante iria receber aqui, ó? Dentro daquele script, ele ia receber o IP do usuário. Eu vou sanitizar, obviamente, o meu IP, né, para não expor ele, mas ó, tem o IP aqui público do usuário, tem o user agent que o usuário está utilizando e tem o cookie de sessão. Imagina, se tivesse um JWT aí também iria ser vazado e o atacante teria acesso à aplicação do usuário. Se, por exemplo, fosse uma aplicação ali que existisse alguma autenticação, né? No caso aqui da DVWA, é apenas uma aplicação para a gente fazer teste, mas imagina o impacto que isso pode causar, né? Vamos entender agora como é que funciona aqui o storage. O storage ele é bem pior ainda, tá? Por quê? Porque diferente do XSS refletido, ele não necessariamente precisa de um ataque de engenharia social. Na verdade, ele não precisa de um ataque de engenharia social, porque isso vai ficar guardado dentro do site. Então, imagina isso acontecia muito em tempos atrás, na época de blogs e fóruns, etc. Né? Hoje é um pouco menos, mas acontece ainda, né? Não é difícil você encontrar. Na verdade, é um pouco mais difícil do que antigamente, mas ainda assim acontece. Que é o quê? Quando você, por exemplo, cria um comentário em uma página e esse comentário também não está sendo tratado e a página está renderizando isso, né? Então, vou colocar aqui, por exemplo, ó, comentário 01. Nem dá para colocar 01. Vou colocar aqui comente 1. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Kelvin, né? Eu vou mandar escrever aqui, ó, comente 1, Kelvin. Até aí tudo ok, é o esperado, né? Agora, e se eu colocar aqui, por exemplo, alert, né? E eu vou criar aqui script, vou fechar novamente esse script. E aqui dentro eu executar um alert, onde eu coloco secday, xss, ponto e vírgula aqui, e mando aqui escrever. O que acontece? Olha só, agora executou, né? Que nem o XSS refletido. Só que olha o problema disso agora. Se eu sair daqui e voltar, olha só, ele fica persistente, né? Então, imagina, eu sair aqui e voltar de novo, ó, fica persistente. Então, imagina, agora o atacante ele não precisaria mais de um ataque de engenharia social para mandar o link para o usuário ele clicar, né? Então, basicamente, ele precisaria ali só injetar o script dentro da página, né? E esperar que os usuários acessem essa página e conseguir capturar ali IP, token, cookie de sessão, enfim. A criatividade do atacante é o limite, né? Então imagina, você tem aí uma aplicação, essa aplicação ela aceita ali comentários, né? Então você dá uma entrada para o usuário, você não trata essa entrada e o usuário escreve, ele consegue injetar código JavaScript, código HTML e simplesmente o atacante ele consegue ali se utilizar dessa vulnerabilidade para conseguir capturar ali informações sensíveis do usuário, né? Agora vamos entender aqui, vamos voltar aqui no refletido, que é mais simples de explicar. Vamos entender o porquê essa vulnerabilidade ela ocorre, né? É o segundo ponto aqui, né? Que é porque o ataque ele ocorre. Basicamente esse ataque ocorre pela falta de tratamento dos dados que estão entrando, né? Então, o dado que está sendo passado pelo usuário, e isso é uma premissa que a gente tem que sempre levar, agente de segurança, desenvolvimento, enfim, é que a gente não pode confiar no usuário, a gente não pode confiar que o usuário ele vai sempre passar ali a informação de acordo com o que ela é. A gente tem que tratar e tem que assegurar que a informação que está sendo passada é a informação que a gente quer, entendeu? Então, é muito por isso
que o ataque ocorre. Aqui é a parte do código vulnerável, né? Mas eu vou abrir aqui direto na aplicação, que fica até mais simples aqui. Se eu clicar aqui em View Source, né? Ele mostra aqui o código vulnerável, né? Então, basicamente, esse código ele está vulnerável porque se a gente pegar aqui, ó, ele pega o parâmetro get, né? Ele pega o get aqui e pega o parâmetro name, né? Então, ele pega o que vem no parâmetro ali name e ele, basicamente, ele printa aqui na tela. Então, tudo que vem já do usuário, ele não tem nenhum tipo de tratativa, ele já printa aqui na tela, né? Então, dá um echo, hello e o conteúdo do parâmetro get aqui que veio no name, ele printa na tela, né? E como isso não está sendo tratado, basicamente isso vai ser renderizado no HTML e vai acontecer o XSS como a gente viu. Como é que a gente pode corrigir isso, né? Existem várias funções para mitigar esse tipo de vulnerabilidade, tá? Então, para fazer esse tratamento, a gente não precisa, por exemplo, criar um regex para dar escape em tudo que tiver maior que, menor que, onde tiver script. A gente não precisa fazer nada disso. Já existem várias funções implementadas, tipo PHP, eu já até deixei comentado aqui, existe essa HTML Special Chars, né? Que é uma função que basicamente ela vai pegar, né, tudo que está sendo passado dentro dela como parâmetro, ela vai escapar de forma que essa string que está sendo passada por ela não execute dentro do nosso navegador, né? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou acessar esse código aqui, lá dentro do meu servidor. Então, eu tenho um Kali aqui, ó, cadê? Aqui, e dentro do meu Kali, ele está rodando aqui o DVWA, né? Então, essa página que a gente está acessando aqui está dentro do meu Kali. Se eu acessar aquele código que a gente estava vendo agora mesmo, e se eu pegar isso daqui, simplesmente comentar isso daqui e trocar por esse, o que eu estou fazendo? Ao invés de pegar aqui o get, né, e já printar ele direto, o que eu estou fazendo? Antes de printar, eu estou fazendo aqui um tratamento nele, né? Então eu estou sanitizando a entrada de forma que ela não vá renderizar dentro do navegador do usuário. Obviamente que isso aqui é bem crush, assim, mas funciona. Claro que eu poderia colocar o get dentro de uma variável, chamar a variável aqui, colocar para tratar, ficaria muito mais bonito, mas a ideia aqui é só mostrar o objetivo, né, que é fazer o tratamento dos dados. Então eu alterei aqui, vou salvar, e agora vamos tentar fazer o mesmo ataque dentro do XSS refletido. Então deixa eu pegar aqui, colocar aqui, por exemplo, do user agent. Para pegar o user agent, o que acontece? Se eu colocar aqui dentro agora e dar um submit, ó, ele deu escape. Por quê? Agora aquela função que a gente colocou, que é essa função aqui, se a gente olhar o código-fonte está alterado agora para utilizar a HTML Special Chars, né? Ela não permite que o código seja renderizado dentro da nossa página web, porque ela faz o escape de todos os caracteres especiais, né? Então, ela faz o escape aqui deixa eu aumentar um pouco mais, do maior que, do menor que, provavelmente faz o escape aqui dos parênteses, do ponto e vírgula, e isso, ela faz isso automaticamente, né? E evita com que isso daqui se transforme em um código e renderize dentro da nossa página, né? Outra coisa que é interessante fazer e a gente poderia melhorar é não aceitar esses caracteres especiais, né? Então, por vezes, a gente não precisa estar aceitando. Como, por exemplo, aqui, a pergunta de um nome, dificilmente o nome vai ter ponto e vírgula, maior que... Dificilmente não, é quase impossível, né? Não sei, nunca conheci ninguém com um caractere especial no nome, mas vai que... né? Mas, assim, a gente pode evitar tentando reduzir o escopo ali de ataque, né? Porque imagina que em algum momento... Essa função que a gente utilizou aqui, ela, sei lá, deixe um caractere de fora e tem alguma vulnerabilidade, e aí nosso site vai estar vulnerável também. Agora, se a gente controlar e falar, não, a gente só aceita caracteres de A a Z, maiúsculo e minúsculo, e é só. Se a gente limitar a isso, a gente já vai estar reduzindo o escopo ali de ataque e dificilmente o atacante vai ter sucesso ao executar um XSS no nosso site, né?
E agora vamos falar um pouco sobre monitoramento, né? Primeiro vamos entender o porquê seria interessante a gente monitorar, né? Então imagina aí, você pode estar pensando, mas se eu corrigir o código, para que eu vou ficar monitorando, né? Vou ficar gastando log ali, gastar processamento para monitorar uma coisa que já está corrigida? Só que tem um detalhe, você pode ter achado que corrigiu, mas corrigiu apenas uma parte, outra parte não tá corrigida. Ou pior, imagina que você trabalha em uma empresa aí gigante, né, onde tem diversos times de desenvolvimento e você é o responsável ali pelo SOC, CSIRT, pelo time de segurança, né? Então, pode ser que alguma dessas aplicações possam ter subido para a produção sem passar por uma esteira de vulnerabilidade confiável e essa aplicação subir vulnerável, né? Ou até passou pela esteira, só que a esteira não identificou uma vulnerabilidade. Então, quando você tem um monitoramento ali, você tem, por exemplo, esses logs dentro do CIEM, você pode criar as regras específicas para identificar ali algum ataque de XSS, enfim, qualquer tipo de ataque, né? Com log a gente consegue criar as regras e identificar se alguma aplicação está sofrendo esse ataque e se o ataque foi bem sucedido ou não. Isso é bem interessante. Eu mesmo, particularmente, já encontrei muita vulnerabilidade em locais que eu trabalhei por conta de monitoramento, né? Então, a aplicação ela acabava subindo, passava ali por um processo de gestão de vulnerabilidade, em algum momento falhava e essa aplicação ia assim mesmo para a produção. Só que a partir do momento que esses logs estavam dentro do CIEM, se alguém tentasse fazer esse ataque nessa aplicação, o CIEM já me alertava, aí eu já conseguiria criar ali a mitigação ou já informar para os desenvolvedores que a aplicação está vulnerável e precisa ser corrigida, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos de logs também, né, de como a gente poderia monitorar de algumas tecnologias, como por exemplo o WAF, né? Então, basicamente, todas as empresas aí hoje, empresas grandes, ela tem algum WAF contratado para deixar na frente das aplicações dela, para quê? Para que a requisição passe primeiro pelo WAF, o WAF faça ali as validações, né? Então, o WAF já faz o filtro ali de XSS, SQL Injection, né? Não que o WAF seja ali 100% blindado, né? A gente sabe aí muitas histórias e a gente vê diariamente bypass de WAF, mas o WAF já resolve ali uma parte e o WAF já gera um log para a gente, né? Então, se algum atacante está tentando atacar a nossa página ali, seja um ataque de SQL Injection ou XSS, ele vai gerar um log. Eu trouxe um exemplo aqui no log da Cloudflare, né? Trazendo aqui um log, uma ação de bloqueio ali numa tentativa de um XSS, né? Então tá aqui foi uma tentativa de ataque de XSS no formulário desse site aqui, que é o site vu.xyz, foi o mais interessante que eu consegui inventar de nome, né? Um exemplo aqui de log do Apache, né? Então, esse log aqui poderia, por exemplo, estar dentro do CIEM, né? E baseado em regex, identificar aqui, ó. Aqui a gente tem em URL encode um script alert, né? Então, o %3c é o maior que, o %3e é o menor que, né? E você poderia criar alguns regex, eu poderia fazer ali alguma função de URL decode dentro do CIEM e criar o alerta para identificar quando tivesse esse tipo de comportamento, né? E aqui um outro log é o log do Suricata também, que você pode criar algumas regras dentro do Suricata, né? Seria um pouquinho mais complicado porque hoje basicamente tudo é HTTPS, né? Então você precisa fazer uma configuração ali para abrir o pacote, expansionar o pacote. Isso com os IPS mais de vendor, já que são IPS open source, eles já fazem muito bem, né? E identificam esse tipo de comportamento. Beleza, pessoal? Bom, eu espero que esse vídeo tenha servido aí e ajudado a entender um pouco mais sobre como funciona o ataque de XSS, né? O porquê o ataque funciona, como é que a gente poderia corrigir e até mesmo como é que a gente poderia monitorar e os principais motivos para monitorar, independente se você acha que o código está seguro ou não. Beleza, pessoal? E se você curtiu, dá um like aí no YouTube, compartilha com a galera, beleza? E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!